Solo Leveling, Ragnarok. Capítulo 33. Há mais pessoas com habilidades de transformação bestial do que eu pensava. Longe de outros caçadores, Surro atravessava a selva sem hesitar. Claro, vários espectros apareceram na frente dele e atacaram. Por toda parte, troncos de árvores contaminados com magia buscavam vidas incansavelmente. Aô! Banshee usou a habilidade Lamento. Você perde o senso de direção por 10 minutos. O fantasma Banshee uivou acima, perturbando Surro. Poder do governante! Tum! A mão invisível de Surro se estendeu e agarrou o pescoço da Banshee e o quebrou. Você matou a Banshee. A habilidade Lamento foi cancelada. Você não deveria chorar. O Papai Noel não dá presente se ficar chorando. Surro sorriu e matou a Banshee. Os fantasmas que infestavam o local foram todos mortos de uma vez. As espadas gêmeas de Surro giraram como moinhos de vento. Você usou a habilidade Tempestade de Lâminas. Swoosh! Você matou um espectro. Você matou um espectro. Você matou um espectro. A Tempestade de Lâminas é muito útil em batalhas com bandos de inimigos. No entanto, mesmo depois de derrotar tantos espectros, não havia sinal de aumento de nível. Só preciso matar mais. Ele não tinha escolha a não ser matar todos eles para seguir em frente de qualquer maneira. Você usou a habilidade Tempestade de Lâminas. Você usou a habilidade Tempestade de Lâminas. Grah! Você matou um espectro. Você matou um espectro. Os dias em que a mana acabava com apenas um corte de tempestade eram coisa do passado. Se fizesse o mesmo agora, poderia usá-lo 8 vezes. Mas algo estava estranho. Eu não subo de nível mesmo depois de matar tantos? Parecia que não havia ganhado nenhuma experiência. Pode haver mais? Os olhos de Surro exploraram os arredores. Seus atributos sensoriais aumentados agora tinham os mesmos sentidos dos caçadores bestiais. Lá, Surro encontrou o lugar onde sentiu a energia mais perigosa na selva complexa. Ele imediatamente se virou e começou a correr em sua direção. Aonde você está indo? A espada de Rakan perguntou. Vamos parar por ali um pouco. Era um pouco diferente da direção da relíquia sagrada. Mas não era exatamente o contrário. Então bastava uma breve parada no caminho. O que é isso mesmo? Surro encontrou uma árvore de aparência bizarra. Árvore espectral. Uma árvore fantasma? É uma árvore sagrada que protege o santuário. A espada de Rakan a reconheceu. Sagrada? Essa aí? Surro levantou a cabeça e olhou para a árvore. Em vez de ser sagrada, era uma árvore misteriosa que parecia assombrada. E então... Ah, que ri-ri! Mesmo naquele momento, novos fantasmas cresciam como frutas dos galhos retorcidos da árvore espectral. É como uma árvore fantasma que cresceu sugando os cadáveres das pessoas que morreram nesta terra. Beru explicou. Como esperado, havia um corpo principal separado. É por isso que não importava quantos fantasmas ele pegasse, não subia de nível. Ele parecia ter encontrado o caminho certo. Surro sorriu e lançou a espada de Rakan no ar com o poder do governante. Então ergueu o chifre de Vulcã e impiedosamente atingiu o lado da árvore espectral. Slash! Um grande rugido irrompeu, mas a árvore espectral ainda estava lá. É porque tem uma defesa alta? Vamos ver quem ganha. Surro cerrou os dentes e começou a golpear a árvore espectral. Slash! Foi então. Grrr! Sombras vermelhas malignas atacaram Surro. Surro rapidamente caiu para trás e atingiu suas garras com sua espada. Chacal da masmorra. Chacal da masmorra. Krrk. Os chacais da masmorra que pousaram no chão cercaram Surro pela frente e por trás para impedi-lo de escapar. Eles já estavam olhando para Surro como uma presa. Como convém aos caras que guardam as árvores que protegem o santuário, a atmosfera parecia diferente dos chacais típicos das masmorras. Isso tornou ainda mais interessante. Ótimo! Vocês serão de alguma utilidade. Surro estava exalando energia explosiva de todo o corpo. Swoosh! O efeito de buff do título, Assassino de Lobos, foi ativado. Todos os atributos aumentam em 40% ao lidar com monstros do tipo besta. Krrk! Os chacais da masmorra instintivamente baixaram sua postura. A presa, que parecia mais fraca do que eles apenas um momento atrás, de repente explodiu com a intimidação de um predador. Grrr! Surro balançou sua espada contra os chacais da masmorra que estavam atacando ao mesmo tempo. Chacal das Sombras nível 1. Classe básica.
Chacal das Sombras nível 1. Classe básica. Krk. Magos das Sombras brilhando com energia negra. Beru, que cavalgava em cima deles, assentiu com uma expressão altiva. Sim, de agora em diante, sirva como um cão leal que protege o jovem mestre. É por isso que perdemos a guerra. Uma voz baixa veio da espada de Rakan. Surro ignorou a voz e continuou cortando diligentemente o lado da árvore espectral. Tum! Krrk! Numerosos espectros pularam para atrapalhar Surro, mas os chacais das sombras protegeram suas costas de forma confiável. De repente, uma voz gemendo foi ouvida. Por que estão protegendo o intruso em vez disso? Você está do lado de quem, afinal? Não fui eu. Parecia que alguém estava observando Surro de longe, e finalmente... Slash. Ah, é isso. Gra! Com um barulho alto, a enorme árvore fantasma caiu para trás. Você destruiu a árvore espectral. Os fantasmas ao redor desaparecem. Swoosh! Os fantasmas que pairavam ao redor de Surro se espalharam e desapareceram. Seu nível aumentou. Subi de nível imediatamente? Os olhos de Surro se arregalaram. Ele subiu de nível apenas por cortar uma árvore. Os olhos de Surro rapidamente vasculharam os arredores. Ele escalou uma árvore próxima e verificou a situação em outro lugar daquela vista. Fantasmas ainda estavam vagando e atacando os caçadores distantes. Não há apenas uma árvore espectral. Os olhos de Surro brilharam, e esse local seria mais conhecido por pessoas de dentro. Vá em frente, Kial. Ao comando de Surro, os chacais das sombras assumiram a liderança e correram para a segunda árvore espectral. Gra! O som de algo desmoronando foi ouvido. O quê? Baek Miho já havia lidado com todos os membros da guilda hiena e olhou em volta. Ela virou a cabeça na direção do rugido. É para lá que o homem foi antes? Ela sentiu como se os fantasmas ao seu redor tivessem diminuído ligeiramente de repente. Não. Não é apenas um sentimento. Com certeza diminuiu, cerca de 1/3. Graças a isso, ela poderia ter algum tempo livre. Baek Miho olhou para os membros da guilda hiena que havia derrotado para coletar informações. A maioria deles morreu, mas apenas um estava ensanguentado e amarrado. Baek Miho perguntou enquanto olhava para seus olhos cheios de medo com os olhos bestiais divididos verticalmente. Você quer viver? Eu quero viver. O lobisomem respondeu desesperadamente. Então prove. Por que eu deveria deixar você viver? O quê? Diga-me tudo o que você sabe. Grrr. Quando Baek Miho revelou seus dentes, o lobisomem sentiu como se fosse uma presa na frente de um predador. Então... Monarca... Baek Miho fez uma expressão estranha. Ela não esperava muito, mas surpreendentemente, o valor da informação que o lobisomem deu foi grande. Você está dizendo que existia um rei que governava as bestas? Sim, mas o rei morreu há muito tempo, e agora dizem que o trono está vago. Então, isso é uma confusão sobre a escolha de um novo rei? Isso mesmo. De repente, também ouvimos alucinações auditivas, então corremos para cá. O lobisomem, que não queria morrer como seus outros colegas, confidenciou a informação que sabia. Na verdade, os membros da guilda hiena pensaram que apenas eles podiam ouvir as alucinações. Eles pensaram que, por serem despertados que bebiam o sangue do clã canino, estavam qualificados para se tornarem reis. Mas quando chegaram lá, não era esse o caso. Qualquer caçador com o poder de besta merecia ser rei, e todos estavam correndo e lutando. Rei. Baek Miho ficou perdida em pensamentos por um momento. Claro, seria mentira se ela dissesse que não era gananciosa. Mesmo naquele momento, as alucinações pedindo para provar suas qualificações estimulavam seu desejo. Prove suas qualificações para se tornar o rei, mas também é suspeito. Não importava o quanto ela pensasse sobre isso. Não conseguia imaginar que os monstros teriam se aproximado dos humanos com boas intenções. Quanto mais se eles escolhessem seu rei entre os humanos. É interessante. Baek Miho zombou e cruzou os braços. Também era certo não intensificar. No entanto, se perguntou a que resultados esse teste chegaria. Na verdade, estava meio assustada. Que tipo de esquema as bestas demoníacas estão tramando aqui sob o pretexto de ter um julgamento do rei? Meu pai estava ausente em um momento como este. Baek Miho suspirou ao se lembrar de seu pai, Baek Yunho. Na verdade, se escolhessem o rei das bestas entre os humanos reais, não haveria ninguém mais qualificado do que Baek Yunho.
um caçador da classe S. Mas havia algo que ela tinha certeza. Se meu pai estivesse aqui, teria tomado a mesma decisão que eu. Prove suas qualificações para se tornar o rei. Ah, é muito barulhento. Mesmo neste momento, a cabeça de Baek Mirro latejava por causa da voz que estimulava seu desejo. Mate mais. Certo então. Gra! Mais uma vez, como antes, ela ouviu o som de algo desabando em algum lugar. Uma coisa estranha aconteceu. Aquele que sobrevive até o fim. Uau! Por favor, pare. Hã? O que está acontecendo? A voz que tinha sido ouvida repetidamente de repente parecia irritada. Todos os caçadores na floresta, incluindo Baek Mirro, levantaram a cabeça em perplexidade. Até mesmo o lobisomem, que estava implorando a Baek Mirro por sua vida, agitou seus ouvidos com um rosto confuso. As alucinações auditivas que vinham ouvindo repetidamente o tempo todo pararam. De repente, o número de fantasmas diminuiu pela metade. O que aconteceu? Espero que o julgamento do rei tenha acabado. Claro que não. Depois de um tempo, as alucinações recomeçaram como se nada tivesse acontecido. Prove suas qualificações para se tornar um rei. Ah, pare, por favor. Agora só resta uma árvore. O que diabos está acontecendo? Continua.